Bom, o futebol na vida das pessoas, o futebol é algo para descontrair, principalmente aquelas pessoas que vão assistir. É um espetáculo, né? Porque antigamente, na Europa, existia ali o Coliseu, onde se apresentava ali pessoas para lutar com leões, e as pessoas iriam se divertir assistindo aquela luta de homens com animais, por exemplo. De lá para cá foi criando novos esportes, atrações modernas, e a gente chegou no que a gente tem hoje, que é o futebol, que foi trazido pelo Charles Miller, da Inglaterra, que hoje no Brasil é bem popular esse esporte. Então, o futebol é algo bem popular no nosso país. Pessoas até dizem que a gente é apegado ao futebol, que o Brasil é o país do futebol, e dizem que a gente não liga para a política, né? Em geral, o brasileiro não gosta de política, mas o brasileiro gosta de futebol. Na verdade, o futebol muitas vezes ele é usado para tirar a atenção da política, para que as pessoas não prestem atenção na política. Tem pessoas que falam isso, interpretam dessa forma. E aí, quando as pessoas estão ali alienadas, de forma ali afastada, sem prestar atenção à política, os políticos lá fazem o que bem quer do nosso país e as pessoas entretidas, né, com o futebol. Tem pessoas que falam isso, mas muitos falam também que é porque a política não é transparente, não tem participação, e aí as pessoas não aprendem sobre a administração pública, não entendem como funciona, e aí por isso elas não acompanham. Justamente porque isso é o interesse de quem muitas vezes quer governar sem a transparência, sem deixar que as pessoas entendam como funciona, exatamente para isso, para explorar, né, a população e para ter apenas o apoio quando necessário, né, na hora das eleições, na hora do voto. Pode até ser que uma pessoa fale, eu, eu torço para o Inter e para o Grêmio. Eu quero que o Internacional e o Grêmio, eu estou torcendo pelos dois atualmente. Pode ser que seja uma forma de dizer, agora não existe futebol, agora nós estamos numa tensão aí, onde estamos tendo uma catástrofe natural e eu quero as pessoas unidas, aquele que votou no candidato, aquele que votou no outro, aquele que torce para o Grêmio, aquele que torce para o Internacional. Querendo dizer que ali são os dois maiores times de futebol e que as pessoas devem estar unidas contra essa dificuldade que estão passando, né, no Rio Grande do Sul. Pode ser que alguém tenha falado isso com essa intenção. Eu estou torcendo para o Grêmio nesse momento e para o Grêmio e para o Inter, né? Na verdade, estou torcendo para o Colorado e para o Grêmio. Alguém pode ter falado isso com a intenção de unir as pessoas em torno dessa preocupação. Agora esquece o futebol, essa distração que a gente está tendo uma dificuldade. Mas pode ter sido também para tirar a atenção, para fazer as pessoas dizer, esquece um pouco essa tensão da dificuldade. Vamos pensar nas coisas alegres que a gente tem aqui no futebol, a alegria em que as pessoas são divididas, a maioria torce para o Grêmio, torce para o Internacional. Então, utilizando já naquela outra linhagem que eu falei, utilizando daquela outra forma, essa força, que é a força da distração, de tirar as pessoas do vínculo com a política para distrair, para deixar as pessoas alienadas. E aí, se alguém é capaz de pensar isso, pode ser que seja tirar a atenção do que está acontecendo e prestar atenção ao futebol, por exemplo, para não perceber o quão a política é insuficiente, né, para cuidar de casos assim, porque muitas vezes a política, muitas vezes o Estado, muitas vezes ele não consegue suprir essas necessidades, não consegue cobrir esses imprevistos, como é o caso dessas catástrofes, essas chuvas. Ele tem ali uma verba, ele tem no orçamento uma quantia que não é suficiente para cuidar de tudo isso, então ele pode querer tirar o desvio, o foco das pessoas e falar do futebol para distrair as pessoas. Pode ser também. Mas eu não sei exatamente, né, em que sentido alguém fala de futebol, alguém que deveria falar apenas algo relacionado a essa catástrofe, pois está visitando ali e é alguém que é responsável pelo Estado, que é quem mais tem condições e pode fazer alguma coisa para ajudar o povo naquele momento. E falar de futebol pode ser que realmente as pessoas estejam certas ao criticar, dizer que é uma pessoa alienada, dizer que é uma pessoa que quer desviar o foco. Eu não sei, mas as pessoas dos países mais desenvolvidos, elas
não são tão entretidas assim apenas com futebol, com lazer, com... Aqui no Brasil, as pessoas, quando chega o final de semana, eles ficam felizes, sextou, né? Chegou o dia de gastar, chegou o dia de usufruir, chegou um dia livre, eu estou preso a esse trabalho aqui. Os países bem desenvolvidos, China, por exemplo, os países Japão, Suíça, as pessoas são mais dedicadas ao trabalho. Elas não amam tanto assim os feriados, querendo ampliar o número de feriados durante o ano. Elas não são assim tão atreladas ao mundo do consumir, do gastar, do usufruir. Eles sabem que eles têm que construir primeiro para depois eles ter algo para consumir e para gastar. E aí são desenvolvidos porque, por exemplo, no Japão, em média, eles trabalham 12 horas por dia. Aqui no Brasil, a gente quer reduzir a carga horária semanal, a gente quer introduzir mais feriados, a gente quer mais direitos sem aumentar os deveres. Em geral, é isso que existe aqui no nosso país. A gente tem um sistema trabalhista dos mais complexos, né, que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi iniciada desde Getúlio Vargas para cá. As relações de outros países eles são mais liberais, onde o funcionário trata diretamente com a empresa ali, não tem ali o governo cuidando e taxando essas leis e criando mais leis, mais burocracia, mais encargos para as empresas, porque quanto mais ele cria encargos, controle, regula, mais o governo abocanha também e controla o dinheiro do trabalhador. Então o dinheiro do trabalhador fica na mão do governo, e é isso que muitos governos que querem taxar mais querem fazer. Quem diz que eu tenho que fazer esse direito trabalhista para proteger esse trabalhador, muitas vezes não é, apenas porque junto com o direito trabalhista gera um imposto ali para o governo controlar. Então, se a gente tivesse uma política mais participativa, a gente tivesse mais transparência na política, entendesse melhor, se nas escolas ensinasse mais sobre a educação financeira, sobre a administração, sobre empreendedorismo, sobre todas essas coisas aí que faz a gente ganhar independência, a gente saber administrar o próprio negócio, montar o próprio negócio, a gente não era tão alienado assim, a gente não se envolvia, não perdia tanto tempo com coisas vãs, apenas do consumir, e a gente construiria um país melhor juntos, porque a gente tinha uma educação mais preparada, mais capacitada para produção. A gente tem que ser mais produtor do que consumidor. Se a gente for 51% produtor e 49% consumidor, a gente já está criando uma reserva, a gente já está criando um PIB, já está tendo ali uma economia. E aí nos países onde as pessoas têm mais participação na política, onde tudo é mais transparente, as pessoas participam diretamente. Na Suíça, vai um envelopezinho para as pessoas votar ali. Então, se alguém, um parlamentar, estiver querendo criar lá uma lei, por exemplo, uma lei de distribuição de absorvente para todas as pessoas que necessitam usar absorvente e que não têm condições de comprar ali, vinda diretamente do governo. Eles vão avaliar, cada cidadão vai avaliar ali e vai dizer, mas de onde vai vir os fundos para sustentar, para ter sustentação e bancar tudo isso, essa nova lei. E aí eles vão ver que talvez venha de um novo imposto, vai aumentar ali no preço do arroz, no preço de outro produto que a gente usa, vai taxar outro objeto para poder arrecadar, para poder o governo ter o dinheiro de onde vai bancar aquele novo projeto. Então as pessoas votam que não, porque vai tirar de um lugar, mas vai mexer no outro, não vai vir uma nova produção. E ali as pessoas votam que não, porque elas são treinadas, condicionadas, elas não são tão alienadas a ponto delas achar que o governo é capaz de sustentar tudo, de lançar moedas a hora que ele quer, através do Banco Central e sair distribuindo um dinheiro ali que não está lastreado em nada, porque isso cria bolhas, aumenta a inflação e as pessoas ficam sem condições, a inflação sobe, o preço sobe e o salário do trabalhador não compra muita mercadoria. Então, a gente deveria estar mais ligado, sim, em política. E bom que as pessoas observam isso e criticam, e uns falam uma coisa, outros falam outra, né? No momento eu estou torcendo para o Internacional e para o Grêmio, por exemplo. Quando alguém da política fala isso, alguém ali que não pode falar tanta besteira, né, que as pessoas criticam, já criticaram tantos aí por falar besteiras até menores, então quanto as pessoas estão se envolvendo com isso, indica que as pessoas estão se ligando mais em política, entendendo mais de política, acompanhando. E é isso que o Brasil precisa, é disso que a gente precisa, participar mais, se envolver, para que a gente construa um país melhor no futuro, pois potencial para crescer o país tem. Uma população sedenta por trabalho, por produzir, por construir,
tem. Então, só falta uma boa administração e é isso que a gente vai buscar, todo mundo junto, a partir da conscientização política crescente que a gente está vendo aí surgir no nosso país, na mente das pessoas. As pessoas passaram a vestir agora a camisa amarela, azul, as cores da bandeira do Brasil, muito mais por um patriotismo do que para assistir a Copa, para assistir um jogo de futebol, como a maioria só vestia para fazer isso até um tempo atrás. O advento das redes sociais aí trouxe muita informação para as pessoas, onde elas podem filtrar, elas podem discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é produtivo, o que é improdutivo, o que vai só fazer perder tempo, e elas estão aprendendo a absorver e a consumir aquilo que é melhor, aquilo que vai trazer valor na vida dela, na vida da sociedade, e vai fazer a gente crescer junto e construir o país de que a gente precisa. Tem pessoas que querem banir essas redes sociais em que a gente está utilizando para crescer e para fazer o país crescer, estão querendo criar leis para impedir que a gente tenha essas ferramentas em nossas mãos, mas tem muito mais pessoas defendendo esses meios porque eles têm nos ajudado a entender melhor o nosso próprio país e a lutar junto por um país melhor, um país que pode ser melhor e que a gente entende que pode, e a gente não vai deixar as pessoas impedir, né, a gente de transformar o nosso próprio país num país melhor para todos.